E aí, galera, tudo bem? Voltando aí mais uma aula, hoje nós vamos ter nossas duas aulas, né? Então, botando a bola para frente, vamos continuar com a matéria. Eu vou pegar aqui o livro, que eu esqueci de pegar e trazer aqui para a sala de aula, mas nós vamos trabalhar com o livro, eu vou dizer quais são as páginas que vocês devem abrir para poder seguir a aula normalmente, tá bom? Então, só um instantinho aí, vou só pegar aqui na minha bolsa. Não esqueçam de estar com esse livro sempre do lado na hora das nossas aulas, tá? É importante que você tenha acesso a ele para tirar qualquer dúvida, perguntar, marcar a página, tá certo? Então, veja bem, nós vamos trabalhar aqui o capítulo 9, tá? Que começa na página 102, ok? Então, você abre o seu livro aí na página 102 para acompanhar, né, os slides e alguma dúvida que você tiver, você vai anotando, que nas nossas aulas tira dúvidas no Meet, nas segundas-feiras você vai e me pergunta, tá? Interessante essa aula de hoje, você começa a assistir, você vai ouvindo, você vai marcando, você tira qualquer dúvida dentro do seu contexto, vai marcando, copia, eu não entendi isso, e aí no Meet a gente está lá para poder tirar dúvida de vocês, tá bom? Então hoje, nesse exato momento, nessa primeira aula de hoje, nós temos duas aulas hoje, né? Vocês sabem disso? Então hoje, nessa primeira aula, nós vamos trabalhar o solo e as águas subterrâneas, tá certo? Esse é o título geral do livro. Mas, inicialmente, nós vamos conhecer o processo de formação do solo. Como é que o solo se formou, tá certo? Claro que esse processo de formação do solo, gente, ele não é de hoje, não é rápido como a gente pensa. Vocês devem lembrar que no começo do ano, nós trabalhamos o tempo geológico e o tempo humano, o tempo histórico, né? O tempo histórico, ele tem uma contagem de décadas, séculos, mas o tempo geológico, ele trabalha com milhares e milhões de anos e até bilhões de anos, tá certo? Então, esse processo de mudança da Terra é muito lento. Muitas modificações, quando uma montanha ela se forma, tudo isso, né, quando o rio cava o vale, isso não acontece da noite para o dia. Esse processo é um processo lento, que leva milhares e milhares de anos. Quando você vê um rio correndo num vale profundo, isso ali, ele foi escavado. Se você olhar para o relevo do lado, antigamente tudo era da mesma altura. E aí o rio foi escavando aquele local e levando aqueles fragmentos de sedimentos para outro local, tá certo? Então, esse é o processo. Vocês devem lembrar também que nós falamos sobre os agentes erosivos, que são os agentes externos do relevo. E dentro do processo de formação do solo, nós também temos a ação desses agentes erosivos. E quais são esses agentes erosivos, pessoal? Ora, a água das chuvas, que nós falamos que isso é uma erosão pluvial. Temos a erosão causada pela água dos rios, que nós chamamos de erosão fluvial. Nós temos a erosão causada pelas águas do mar, que nós chamamos de erosão marinha ou abrasão marinha. Vocês devem ter visto isso já, né? Em alguns noticiários aqui do Ceará, falando a respeito desse processo, né? Desse processo de avanço do mar e derrubando casas, escavando praias e tudo mais. Tá? Algumas praias até próximas aqui de Fortaleza, como é o caso da praia de Caraí, de Tabuba, da Iparana, que foram sendo escavadas e tiveram um processo de degradação muito forte, causada pelo avanço do mar, né? Nós temos a erosão eólica, que é aquela causada pela ação dos ventos, tá certo? Tá? E temos a erosão que vem através dos agentes biológicos, como a variação de temperatura, que nós chamamos isso de intemperismo físico. Nós temos a erosão causada pela água, que nós chamamos de intemperismo químico, que é a dissolução das rochas. E temos o intemperismo biológico, quando os seres vivos, plantas e animais, eles contribuem com a degradação da rocha. Tá? Essa rocha, ao ser degradada, ela vai se fragmentando, e esses fragmentos, que nós chamamos na geografia de sedimentos, vão sendo transportados para um determinado lugar, e aí forma-se um novo tipo de rocha ou um tipo de solo que vai ser fértil ou não fértil, tá?
nós vamos ter um solo agricultável e um solo não agricultável. O solo agricultável é aquele que é rico em matéria orgânica, né? É aquele solo que tem muita matéria orgânica, nutrientes, onde as plantas podem se desenvolver. E nós temos o solo que não é fértil, que tem mais quantidade de rochas do que minerais e matéria orgânica, que tem uma dificuldade para as plantas se desenvolver. Claro e evidente que hoje, com as novas técnicas, com a modernidade que nós temos por aí, nós temos, dentro desse contexto de solo, tá? Uma grande variedade de técnicas agrícolas que podem modificar a qualidade daquele solo, melhorar a sua fertilidade através da disposição de nutrientes e, consequentemente, esses nutrientes transformarem aquele solo que não era fértil em um solo fértil, tá certo? Então, nós vamos começar hoje nossa aula falando sobre os solos propriamente dito, sobre esse processo de formação dos solos. Então, vejamos aqui, ó. O solo é a base para o desenvolvimento de plantas e de diversos animais, incluindo os seres humanos. Por que isso, tio Ari? Ora, é do solo que nós tiramos nosso alimento, gente. As frutas, os cereais que nós nos alimentamos, vêm de onde? Do solo. Você planta uma semente, aquela semente vai tirar do solo os minerais e a matéria orgânica que ela necessita, e aquela semente se transforma em quê? Em uma árvore. Aquela árvore ela vai florescer e depois vai dar os frutos, com o qual nós vamos nos alimentar. É tanto, pessoal, que alguns frutos, eles são ricos em determinados minerais, né? Eu vou citar um aqui que eu conheço bastante, que é o feijão, né? Quando eu era mais novo, da idade de vocês, a minha mãe tinha mania de dar pra gente caldo de feijão. Amassava o feijão todinho pra gente comer, porque era rico em ferro. Então, para evitar que nós tivéssemos anemia, tá certo? Como também tem alguns, como é o caso da banana, geralmente quem tem muitas dores nas pernas, câimbras, deficiência de potássio, então é importante que tenha, né, esse elemento para poder recuperar a vitalidade das pernas, tá certo? E aí diminuir essas dores de cansaço que nós temos. E vários outros nutrientes, minerais que alguns vegetais possuem. Tomate, beterraba, né? A beterraba é rica em ferro, e aí vai. Então nós temos vários e vários minerais que a planta tirou de onde? Do solo, e transformou a matéria inorgânica em matéria orgânica, que é o nosso alimento. Tá bom? Vamos para frente. Os solos caracterizam-se de acordo com os elementos naturais da área onde se formou. Claro, cada solo vai ter a característica de onde ele está, né? As características de clima, de quantidade de água, né? Eu posso ter um solo mais úmido, um solo menos úmido, um solo árido, um solo semiárido, que vai depender de quê? Das características naturais da região onde ele está. Se eu pego o solo do sertão nordestino, que é uma área muito quente e seca, com pouca chuva, eu vou ter um solo com uma característica X. Se eu pego o solo lá da zona da mata, que é bastante úmido, muito argiloso, com matéria orgânica diferente, eu vou ter as características daquela área onde ele se originou. Então, cada solo, né, ele segue o padrão da região onde ele está formado. Por quê? Porque todos os elementos da natureza, eles estão intimamente ligados. Os elementos da natureza, eles não estão separados, tá? Nós não podemos dizer que o solo surgiu sozinho do nada. Não. Vários elementos interagiram para que aquele solo se formasse. Tá bom? Vamos para frente? Vamos lá. O processo de formação de um solo se dá através da decomposição das rochas, provocado pela ação dos ventos, das águas e pelas diferenças de temperaturas entre os elementos. Nós falamos há pouco. A ação dos agentes erosivos provocam a degradação da rocha. Ao provocar a degradação da rocha, essa rocha, aqueles fragmentos dela, vão ser transportados para um determinado local e aí vai dar origem à formação de um solo. Ou muitas vezes a rocha, naquele local que ela se decompôs, ela deu origem àquele solo propriamente dito. Por isso que ele tem as características naturais da área onde ele se formou. Tá bom? Vamos para outro? O solo, então, é a camada superficial da crosta terrestre, onde as plantas se fixam e da qual extraem seus nutrientes. É onde as plantas fixam a sua raiz, né? E ali vão tirar os nutrientes que elas necessitam.
a água, os minerais, a matéria orgânica que ela tem, que ela vai utilizar para poder se desenvolver. Geralmente, quando você planta um produto agrícola dentro de uma área que não, o solo não é muito bom, ele não se desenvolve. E a minha planta nem se desenvolveu. Por quê? Porque provavelmente aquele solo não tem a matéria orgânica necessária para que aquele tipo de planta se desenvolva. Tá certo? Por exemplo, o caju. O caju é típico desse litoral nordestino, Rio Grande do Norte e do Ceará. Então é um solo mais arenoso, é um solo que o caju gosta. Então o cajueiro se desenvolveu muito bem nessa área. Tio Ari, então se eu levar o cajueiro para outra área do Ceará não vai dar certo? Provavelmente dê, porque você sabe que nós temos hoje uma modernidade nas técnicas agrícolas. Até muitos produtos agrícolas, eles são modificados geneticamente para que eles possam se adaptar a outras áreas. Mas isso vai ter um gasto. Então aquele produto que vai ser plantado em outra área, ele vai ter um gasto maior. Então, consequentemente, quando nós formos comparar a produção e a venda, eu vou ter que vender aquele produto que eu modifiquei mais caro, porque ele passou por um processo, né, de modernização, de modificação, que isso custou dinheiro, consequentemente eu vou incutir esse valor dentro do preço do produto. Então, muitas vezes é interessante que a gente preserve a área onde o vegetal se desenvolveu, para que ali ele possa ter uma grande produtividade, tá certo? Vamos lá. O solo é composto de vários elementos, dentre os quais minerais, matéria orgânica, água e outros elementos. Essa é a composição do solo, tá? Então, tio Ari, mas tem? Vento, o vento entra, o solo é poroso, então muitos solos o vento penetra e faz com que ocorram mudanças lá. A luz solar, muitas vezes, ela entra no solo, tá certo? Ela, é claro que ela não vai até toda a profundidade desse solo, mas ela passa até uma determinada profundidade, ela contribui com a decomposição da matéria orgânica. Então você vê como é importante, né, a presença desses elementos que compõem esse solo, tá bom? Vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos mais ou menos um processo pelo qual nós vamos entender, tá, a transformação dessa rocha em solo propriamente dito, tá bom? Veja bem, ó, no primeiro eu tenho a rocha matriz dura, tá? Essa rocha matriz, ó, ela recebeu a ação dos agentes externos, como a chuva e o vento, o sol, tá? Ela se decompôs, aí formou a primeira camada. Matéria orgânica vai sendo soprada para lá. Que matéria orgânica é essa, tio? Frutos, folhas de árvores, animais mortos, insetos, que vão se decompor e vão virar alimento para aquele solo, ok? Vão fazer parte da formação do solo. Aí vem a matéria orgânica de decomposição, virou humus, né? Que ela é muito importante, formando o horizonte A. Eu tenho aqui o horizonte A e a rocha matriz. Essa rocha vai passando por um processo de transformação, por um processo de decomposição. Aí eu vou ter aqui um horizonte O, que ele é a matéria orgânica propriamente dita, é uma camada muito fininha. Depois vem o horizonte A, que é muito importante para a fixação das raízes das plantas, e é daqui onde ela vai tirar os nutrientes. O horizonte B, pessoal, que ele tem menos matéria orgânica do que o horizonte A, mas tem menos minerais do que o horizonte C. Aí quando você compara com o horizonte C, ele tem características quase iguais à da rocha matriz, porque ele é formado por muito mineral e pouca matéria orgânica, pouquíssima, e às vezes quase nenhuma matéria orgânica. E aqui eu tenho a rocha propriamente dita. Então eu tenho o quê? Nesse processo, eu tenho o solo totalmente constituído. Você vê que ele vai seguindo etapas, tá? Então esse processo de decomposição, ele é muito importante para a formação desse solo. Ok? Vamos para frente? Tio Ari, peraí, diga, meu filho. Todo solo é desse jeito? Não. Às vezes, por não ter a ação intensa dos agentes erosivos, o solo só tem duas camadas, o horizonte A e a rocha matriz. Ele não sofreu, essa rocha não sofreu um processo de decomposição.
e aí ele fica um solo raso, que é o caso do solo no Nordeste. Nós temos aqui no sertão, o solo do sertão nordestino não é um solo bom para a agricultura, porque ele é raso, ele é muito pedregoso, a rocha não se decompôs com tanta facilidade, e aí trouxe esse problema, né, de termos solos rasos. Por isso que o sertão nordestino, ele não é uma área boa para a agricultura. Poderia ser, claro, com água, adubos químicos para transformar o solo, sim. Aí eu vou ter um processo de formação. Mas, dentro do contexto natural, né, eu vou ter solos diferentes. Como é o caso, por exemplo, eu tenho um solo, gente, lá na Ásia, chamado Tichernozion. É um dos solos mais antigos do mundo. Ele é o solo mais rico em matéria orgânica, ele é escuro. Geralmente, um solo, quando ele é muito escuro, ele é rico em matéria orgânica, né? Então, esse solo, ele é agricultável, ele é o solo que salvou muitas civilizações na Ásia Antiga, ainda hoje, em muitas porções da Ásia. E tio Ari, onde é que eu encontro isso? Na Lituânia, na Estônia, na Ucrânia, em algumas partes da China, em algumas partes do Paquistão, da Índia, tá? Eu vou encontrando esse solo, tá certo? E aí vamos para frente. Os solos bem desenvolvidos se organizam em camadas chamadas de horizontes. Nós vimos agora, vou voltar aqui para vocês verem. Aqui é um solo bem desenvolvido. Você vê que ele vai passando por um processo de transformação, tá bom? Os horizontes superficiais são ricos em matéria orgânica, que favorece o desenvolvimento vegetal. Vocês lembram? Vamos voltar, ó. O horizonte O, que é rico em matéria orgânica, ela se decompôs e ficou aqui na camada superficial, tá? Ela vai constituir na alimentação desse solo. Aos poucos, essa matéria orgânica vai se decompondo e vai infiltrando no horizonte A, tá bom? Os horizontes mais abaixo possuem menor quantidade de matéria orgânica, mas possuem minerais, água e ar. Olha só. Quanto mais profundo, menos matéria orgânica eu vou ter. Consequentemente, muitas vezes, só um instantinho, eu vou tomar água aqui para molhar a garganta, viu, pessoal? Se aveste não. É interessante destacar, pessoal, que tem gente que assim, tio Ari, então se no meu solo eu posso misturar o solo, o horizonte A com o horizonte B? Pode. Mas o que é que vai acontecer? Eu vou diluir, eu vou distribuir a matéria orgânica que estava no horizonte A para o horizonte B. Consequentemente, eu vou diminuir a fertilidade do horizonte A. Entendeu? Então não é muito aceitável, não é muito recomendável haver essa mistura. Geralmente quando faz a aração do terreno, é só nas camadas superficiais. Qual é o objetivo da aração? Né? É fazer com que o solo ele se rejuvenesça, ele deixe de se compactar, para fazer com que ele fique mais solto. E aí o ar, a água, a matéria orgânica, os nutrientes, eles consigam entrar mais nesse solo e ser absorvidos pelas sementes, tá certo? O objetivo principal da aração é esse. E aqui nós temos, gente, outro perfil, porque quando você vai analisar um solo, você olha para o perfil dele. Se esse solo tem as camadas bem distribuídas, se tiver, ele é um solo totalmente perfeito. Se tiver faltando camadas, é porque ele está com a imperfeição. Mas vamos aqui, ó. Eu tenho as camadas superficiais, que são o horizonte O, camada de resto de plantas e animais na superfície terrestre. Por exemplo, você está aqui em cima, você está lá no Parque do Cocó, aquela graminha do Parque do Cocó, tem folhas, né? Às vezes tem um cocô do pássaro, tá certo? Você tem um inseto morto, e ali eles estão na camada superficial. Aquilo que você está pisando ali é o horizonte O. Aqueles elementos como as folhas e os animais, né? E até os excrementos animais, eles vão ser o quê? Vão ser a matéria orgânica que vai se decompor e vai infiltrar para o horizonte A. Eu tenho um horizonte A, que é o primeiro horizonte mineral do solo, mais escuro, por conter mais humus que os horizontes A e C. Esse humus é o que, tio Ari? É a matéria orgânica, ok? É chamado de humus a matéria orgânica natural.
quando ela é formada, né, pelos elementos da natureza que se decomporam, tá certo? Então, esse processo é que faz essa alimentação do solo. Aí vem o horizonte B, que faz parte das camadas subsuperficiais, né? Formado por partes da rocha-mãe, estando abaixo do horizonte A. Ele tem menos matéria orgânica do que o horizonte A. Já o horizonte C, formado por partes pouco degradadas da rocha, você vê que ela está fragmentada, com a presença de materiais que ainda estão se transformando em solo. Ou seja, ainda é a rocha passando por um processo de transformação. Ela vai se transformando gradativamente até virar um solo propriamente dito. Como esse horizonte ele é muito profundo, os agentes erosivos pouco chegarão até ele, então ele nunca vai se decompor para virar um solo, tá? E por último, você tem a rocha-mãe, que ela que deu origem a tudo isso aqui. Então, o processo de decomposição da rocha deu origem ao solo. Esse solo, dependendo do seu material, ele vai ter um grau de permeabilidade, tá? O que é permeabilidade, tio Ari? É a capacidade dele absorver água. Então, quando tu chega ali na areia da praia e joga água, a água já faz o quê? Infiltra rapidamente. Por quê? Porque aquele solo ali ele é muito poroso. Quando tu pega a argila e joga água, a argila tem os poros mais fechados. Então ela é menos porosa, consequentemente, ela vai absorver água lentamente. Esse solo argiloso, ele é muito bom para a cana-de-açúcar, que nós já trabalhamos lá em outros momentos, tá? Então, esses aqui são as camadas do solo propriamente dito. Ok? E aí nós vamos ver e entender quais são os elementos que provocam, tá? Essa decomposição da rocha. Nós chamamos isso de erosão e intemperismo. Na realidade, a erosão é a primeira etapa do intemperismo. Se nós fôssemos definir intemperismo, nós diríamos que intemperismo é o processo de decomposição da rocha, degradação da rocha. A rocha se degrada lentamente, tá? Por conta de elementos que vão decompô-la, tá? Vamos aqui. O intemperismo físico, ele resulta da variação da temperatura entre o dia e a noite, em áreas de clima quente, promovendo a dilatação e contração das rochas, provocando a sua dilatação e decomposição. Veja bem, você aprendeu em ciências que rocha é um aglomerado de minerais, tá? A maior parte dos minerais que nós encontramos na superfície da Terra são minerais metálicos. E na física existe uma regra chamada de dilatação dos metais. Todo metal que ele é submetido a altas temperaturas, ele se dilata. Quando ele é submetido às baixas temperaturas, ele se contrai. Então imagine aí, eu tenho uma rocha, que ele é um agregado de minerais, preso, esses minerais estão presos. Essa rocha no clima quente, vamos botar o clima do sertão semiárido, quente. Durante o dia, esses minerais metálicos eles vão se dilatar. Durante a noite, como esfriou, ele se contrai. Tu imagina esse processo sendo feito ao longo de vários e vários anos, né? Claro que é um processo lento. Vai chegar o momento que esses minerais, eles vão ficar num processo folgado da rocha. E aí eles se soltam da rocha, e aí é onde entra a água, que vai fazer com que a rocha vá se decompor, porque os buraquinhos ficaram nela, porque os minerais saíram, e consequentemente a água vai passar e vai começar a corroer a rocha. É mais ou menos, eu gosto de exemplificar, tem aluno que tem o hábito de pegar aquela camisa do Antares, né? E ficar com o botão. Fecha, abre, fecha, abre. Chega um momento que quando você põe o botão, ele sai sozinho. É mais ou menos isso. Como você mexeu tanto naquela casinha do botão, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar tão folgada que o botão vai sair sozinho da casinha. Então, os minerais, acontece a mesma coisa com a rocha. Esse processo
da degradação da rocha provocada pela variação de temperatura, nós chamamos de intemperismo físico, tá bom? Veja bem, a repetição periódica acaba fragmentando a rocha, mesmo as mais resistentes. E aí, depois, como nós falamos, vem a água e vai provocando o corte da rocha. Claro, porque ela deixou espaços, essa água vai correr, vai cortando a rocha. E aí, quando acontece isso, você vai ver que é a associação entre o intemperismo físico e o intemperismo químico. Olha só. Eu vou passar para o intemperismo químico, depois eu volto para o biológico, tá bom? O intemperismo químico resulta da ação das águas sobre as rochas, provocando a sua dissolução quimicamente. Desse modo, a água das chuvas provoca a decomposição química das rochas e age para a formação do solo. Vocês já devem ter ouvido falar naquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, esse processo, tá, faz com que a água vá corroendo a rocha. Nós chamamos essa corrosão de dissolução. A água serve, ela é utilizada como solvente. Ela dissolve os minerais, dissolve as rochas e aí leva esses sedimentos da rocha para outro local. E aí onde ela levou esses sedimentos e minerais, ela vai depositar e vai formar o quê? Um solo, tá certo? E o outro intemperismo que nós pulamos, que é o intemperismo biológico. Esse intemperismo biológico, ele resulta da fragmentação da rocha causada pela ação dos seres vivos, tais como as plantas, animais, assim como micro-organismos, fungos que se instalam sobre as rochas, provocando reações químicas, levando à sua decomposição. Veja bem essa imagem, ó. Aqui, a raiz da planta, ela entrou nas fendas da rocha. Vai chegar um momento que essa raiz era bem fininha, essa planta vai crescer, essa raiz vai ficar mais grossa e aí ela vai dilatar a rocha, vai fragmentar essa rocha. Ao quebrar a rocha, vários fragmentos dela, de diversos tamanhos, vão rolar, né, pelo declive e vão se depositar no outro canto. E ali elas vão sofrer a ação de outros agentes. Aí vem o sol, vem a água, que vai diluir essa rocha novamente e vai estar levando os sedimentos dessa rocha para outro local, dando origem a um solo. É tanto, gente, que nós temos solos de várias tonalidades, solos de várias características, porque eles vão depender de onde eles foram formados, qual foi o material que formou. É igual a mineral, é igual a rocha. Eu não tenho só um tipo de rocha. E cada rocha, ela vai ter uma característica de endurecimento diferente da outra, de acordo com os minerais pelos quais ela foi feita. Tá certo? Então, esse é o processo de formação dessas rochas e do solo. A ação da água sobre o solo. A vegetação é a proteção natural do solo, que diminui consideravelmente os impactos das chuvas sobre ele. Claro, gente. A vegetação é um elemento de proteção. Quando chove, a água da chuva bate na copa das árvores e cai lentamente sobre o solo. Consequentemente, o processo erosivo vai ser menor. A água que vem escorrendo pela superfície da terra, ela vai batendo nas plantas e vai perdendo a sua velocidade. Consequentemente, a ação erosiva dela também vai ser menor. Tá certo? Quando essa vegetação é retirada pela atividade agrícola, pecuarista ou da extração da madeira, esse solo fica desprotegido e facilmente será atingido pela ação dos agentes erosivos. Claro, se eu tiro a cobertura vegetal, os agentes erosivos vão penetrar com maior intensidade. Eu tirei a defesa do solo. Consequentemente, esse processo de erosão vai se intensificar. Ele vai ser mais rápido e aí o solo vai entrar no processo de degradação. Eu vou tirar, esse solo vai ser varrido, muitas vezes a parte superficial dele vai ser levada de uma área para outra. E aí eu tiro a produtividade desse solo daqui e vou colocar em outro local.
Mas muitas vezes, para onde aquele solo, aquela matéria orgânica foi levada, ela nem é utilizada, porque de repente ela é diluída por várias partes, então a concentração dela fica pouca e não vai influenciar na formação de outro solo com grande quantidade de matéria orgânica. E muitas vezes o excesso de matéria orgânica não contribui com o desenvolvimento do solo, tá? Muitas vezes esse solo pode provocar deslizamento, desmoronamento de terras, trazendo riscos à vida de pessoas. Geralmente, quando uma pessoa mora numa área onde há uma declividade muito grande, nas encostas de morro, né? Nas margens de rios, nós chamamos isso de quê? Áreas de risco, porque elas vão pôr risco à vida daquela sociedade. Consequentemente, eu vou ter que me preocupar de qual técnica eu vou utilizar para ocupar aquela terra. Você vê que as casas que são construídas nas serras, né, elas passam por todo um critério de engenharia. O cara não constrói a casa assim aleatoriamente, não. Por quê? Porque senão ela vai acabar deslizando junto com o solo. Porque aqui na serra nós temos muitas plantas, porque aquelas plantas elas são responsáveis para segurar o solo, para evitar que quando a água venha caindo de uma maneira rápida, o solo diminua a velocidade dela e, consequentemente, também diminua os impactos erosivos que ela poderia causar. Tá certo? Aqui nós temos uma etapa da erosão. Ó. Aquele primeiro quadro, ABCD, você está vendo. Ó. A água cai, vai provocando a erosão, porque ela não tem cobertura vegetal. Aqui na declividade, a água vem arrastando o solo e vai sendo depositada em outro local. Provocou a erosão. Por que essa área aqui, ela sofreu esse fenômeno aqui, nós chamamos de vossoroca, tá? Por que aconteceu isso? Porque faltou a cobertura vegetal. Então a água, quando vem, ela rasga o solo, provocando a formação desses buracos grandes, que nós chamamos de vossorocas, tá bom? Aqui, mais uma vez, uma vossoroca, porque foi-se tirada a cobertura vegetal, né? E esse, infelizmente, é o primeiro impacto, tá? Que a agricultura provoca. Por que, tio Ari? Porque o primeiro impacto é quando o cara tira a vegetação para plantar. Então ele deixa o solo que antes era protegido, desprotegido. Imagine, aquele solo que nunca levou sol, né? Ele vai começar a levar sol, chuva, vento, de uma maneira direta agora. Antes não tinha isso e agora vai ter, né? O que é que vai acontecer? Ele vai sofrer erosão. É mais ou menos assim, gente, ó. Você tem um carro, um prata metálico, e você guarda na garagem da sua casa. Quando você sai, você põe no estacionamento coberto. Então a ação do sol sobre ele e da chuva vai ser menor. Mas quando tu não tem garagem coberta, sempre deixa teu carro o dia todinho exposto à luz solar, vai chegar um momento que, se você não tiver cuidado, a pintura dele vai ser queimada, né? Vai perder o brilho. Então é mais ou menos isso. Aquele solo que você tem cuidado com ele, ele vai ter um processo de desgaste menor do que aquele solo que você não está defendendo, que você não está protegendo, tá bom? E essa imagem aqui está mostrando para a gente, ó, eu tenho uma cobertura vegetal, eu retirei, os elementos naturais como o sol, o vento, a chuva foram mais intensos e o solo sofreu a erosão, tá? Ó, o desgaste provocado pelos agentes erosivos, beleza? Bom, aqui nós temos um vídeo, eu vou voltar para que vocês entendam aí o processo de formação do solo, tá? É um videozinho curto, onde vocês vão assistir, e aí nós vamos entender mais ou menos esse processo de formação, o processo da erosão que acontece, tá bom? Espera aí. Você dispõe de vários outros conteúdos da temática erosão, que vão lhe ajudar no aprofundamento do assunto. Confira! A erosão é um processo de desgaste das rochas feito pelos agentes erosivos, água, gelo, vento e temperatura. Aliás, o desgaste
é a primeira etapa da erosão. Vou dar só uma pausa aqui, ó. Em que a rocha sofrerá a... Eu estou tentando dar uma pausa, pessoal, mas não estou conseguindo. Olá, estudantes. Seja bem-vindo ao canal Pegar Fácil. Neste conteúdo, vamos revisar as 3 etapas da erosão. Lembrando que aqui mesmo no canal você dispõe de vários outros conteúdos da temática erosão, que vão lhe ajudar no aprofundamento do assunto. Confira! A erosão é o processo de desgaste das rochas feito pelos agentes erosivos, água, gelo, vento e temperatura. Gente, nesse processo aqui, ó, é o processo de erosão, onde a água está vindo com mais força. Então, ó, esses fragmentos de rocha que estão aqui, ele é resultado de lá. A água foi corroendo, foi quebrando a rocha e foi fragmentando. E ela vai batendo nessa rocha, vai batendo até ela se quebrar, tá? Então, onde um rio nasce, por exemplo, é o processo mais forte, mais pancada que nós temos na erosão. O desgaste é a primeira etapa da erosão. É o momento inicial em que a rocha sofrerá a ação erosiva dos agentes. Etapa 2. Transporte. À medida que as rochas sofrem o desgaste, ou desintegração, ou trituramento, os pedaços erodidos, os seixos e os sedimentos começam a ser transportados pelos agentes erosivos para as partes mais baixas do relevo, onde ocorrerá a 3ª etapa. O lastro ou trituramento, os Olá, estudante. Se sofre o desgaste. Nesse processo aqui, pessoal, ele está levando a água. A água está levando os sedimentos, tá certo? E nós vamos concluir aqui, só para não atrapalhar mais. No final eu concluo aqui. Com desintegração ou trituramento, os pedaços erodidos, os seixos e os sedimentos começam a ser transportados pelos agentes erosivos para as partes mais baixas do relevo, onde ocorrerá a 3ª etapa. Etapa 3. Sedimentação ou deposição. Quando os sedimentos e seixos chegam transportados às partes mais baixas do relevo, eles vão se acumulando e dando origem às planícies e depressões. Com o passar do tempo, vai ocorrer a sedimentação desse local, ou seja, as partículas de rochas erodidas das partes altas entram em processo de aglutinação, de junção, de união desses sedimentos, formando então as rochas sedimentares. As áreas de sedimentação também são chamadas de deposicionais ou de deposição de sedimentos. Então, relembrando, as 3 etapas da erosão são desgaste, transporte e sedimentação ou deposição. Então, gente, aí, a deposição dos sedimentos, ela acontece depois de todo esse trabalho. A água traz lá das camadas mais altas, transporta e depois chega às camadas mais baixas da superfície, tá bom? Na segunda aula de hoje, nós vamos continuar essa matéria, mas falando de outros pontos existentes na superfície. Nós vamos dar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta, né? Nós vamos para a próxima aula mais tarde. E aí eu volto com vocês, vou comentar o vídeo com vocês para que a gente possa entrar no próximo assunto. Tá bom? Um abraço, até a próxima.